Eu vou conceder aos vereadores que quiserem fazer alguma pergunta ao secretário. Eu vou usar de acordo com o sorteio dos vereadores, com direito de fazer até 2 perguntas, tá? Aí vai ficar com a vez o vereador Adriano. Eu gostaria de saber... Um momento aí, vereador. Eu quero convidar o vice-prefeito Letil a fazer parte da mesa. Pois não, vereador. Aproveitando aqui a deixa um telespectador da TV Web, o senhor Adilson Souza, estou repassando a pergunta dele. Ele quer saber sobre a reposição das aulas, como será feita para aqueles alunos que não participaram das aulas nesse período de falta de transporte. O artigo 34 da lei nos dá o respaldo de nós trabalharmos a reposição de aula de acordo com a quantidade das aulas, assim, que foram utilizadas sem o transporte. Ela nos diz o seguinte: em razão disto e com base das normativas legais que servem de base em nosso sistema de ensino, especialmente o artigo 34 do Regimento Comum das Escolas da Rede Municipal de Ensino do município de Iuna, o ensino fundamental, ele é presencial, podendo, a título de complementação da aprendizagem ou em comprovada situação emergencial, ser utilizado o ensino à distância. Então, essas crianças, na segunda-feira, quando foi o conselho de classe, as escolas receberam, porque cada escola tem uma característica diferente, porque nós temos escolas que não faltaram ninguém, temos escolas que faltaram 20 e tantas, 60 crianças, e assim sucessivamente. Então, para cada escola e para cada sala de aula é uma realidade diferente. Por isso que nós não podemos fazer um processo de reorganização da devolutiva de todo o conteúdo para essas crianças igualmente, porque algumas já tiveram todo o conteúdo e outras não. Então, esse processo de reposição, ele vai acontecer durante o período do dia 30/9 ao dia 27/11. Como ele pode ser feito em semipresencial, serão produzidos o material pelos professores, enviado à Secretaria de Educação, e assim será reproduzido esse material e entregue a cada turma específica, porque cada turma tem a sua peculiaridade relacionada à quantidade de faltas que tem. Então, a semana de falta, do dia 23 ao dia 26, ela vai ser reposta no dia 30/9 ao dia 4/10. A semana de falta, do dia 29/7 a 2/8, ela será reposta do dia 4/10 a 25/10. Do 5/8 a 9/8, do dia 4/11 a 8/8. Do 12/8 a 23/8, do dia 18/11 a 27/11. A reposição ela será feita após o período de prova que está acontecendo, para que as crianças não se embolem com o conteúdo. A reposição ela não será feita em todas as semanas corriqueiras, para que eles não fiquem num processo de reposição de quantidade de conteúdo um pouco maior para casa, e ela será feita nesse espaçamento do dia 30/9 até o dia 27/11. Serão enviadas materiais para casa, para que eles possam fazer, responder, e assim retornar, e o professor corrigir e tirar as dúvidas dentro da escola. E aquelas crianças que ainda estão sendo prejudicadas com o transporte? Aquelas crianças que ainda não estão sendo transportadas de acordo com a quilometragem, exigida pelo decreto, pela portaria, perdão, elas vão retornar para a escola na data ao qual o transporte for transportá-la, e os professores terão um tempo ainda para poder estar trabalhando a revisão de conteúdo com eles, para poderem aplicar a avaliação. Então, as crianças que estão estudando vão fazer a prova, vai ser fechado o trimestre para essas crianças, e as demais que ainda não conseguiram obter o conteúdo de revisão e a presença, elas ainda terão um tempo para poder se adaptar, para poderem fazer a prova. Com a vez, o vereador Júlio.
Secretário, muito obrigado pela presença. Apenas, Vossa Excelência disse que da rede, essa reposição, indagado pelo colega, é questão da rede municipal. A rede estadual também abrange esses mesmos critérios? Sim. São autarquias diferentes, né? Então, a rede estadual, ela tem a superintendência SRE em Guaçuí, são os técnicos da superintendência que fazem a programação da reposição de conteúdo para o Estado. Inclusive, eles se disponibilizaram em se reunir com a Secretaria de Educação para, assim, em conjunto, estar vendo o que pode ser feito. Existe uma diferença entre conteúdos do Ensino Fundamental 2 para o Fundamental 1. A nossa maior reposição ela será no Ensino Fundamental 1, ao qual o Estado ele só tem Padre Afonso Braz como alunos do Ensino Fundamental 1. Então, a nossa diretora pedagógica ela foi até a SRE, em Guaçuí, e, assim, eles trabalharam formas de reposição que a lei autoriza. E aí a Secretaria de Educação do município chegou a essa conclusão. Mas nós não temos em mãos a forma de reposição que será feita pela SRE aos alunos do Estado, mas elas serão feitas. Exatamente a pergunta direcionada, essa dúvida que paira sobre os pais que nos procuram, porque como também o colega Adriano falou, até hoje, né, a gente sabe do esforço, da dedicação que está sendo feito pela equipe. De vez em quando eu encontro lá o Júlio, que é o responsável pelo transporte, tentando levar a melhor solução possível, né? Sei que está sendo feito esse trabalho, mas está sendo, assim, muito meticuloso, muito detalhista, né? Que tem que ser feito. E, com isso, algumas crianças ainda não conseguiram chegar, né? Muito distante, que os pais ainda não conseguem levar os filhos. Principalmente o meeiro, por exemplo, que tem serviço com o parceiro, com o dono dele, com o patrão, no sentido, né? Ele não tem condições de levar o filho até naquele local, que fica a 3 quilômetros. Então, é isso que é a demanda que todo mundo está procurando, mas eu agradeço pela explicação já ao momento. Obrigado. Vereador Arilson. Eu vou ficar, que as minhas perguntas eram a mesma do Júlio, senhor João. Eu passo a minha vez. Vereador Rogério. Boa noite, André. Boa noite. Obrigado pela presença. Lembrando, vereadores, que eu pedi a convocação para falar sobre a reorganização das escolas, tá, do município. Não é nem pelo transporte, mas é até bom a gente também abrir um espaço para transporte, que o André está preparado para responder, né, mas é sobre a reorganização das escolas, onde, né, tiveram mudanças no município. E a minha pergunta é a seguinte, a primeira: teve um TAC assinado pelo município com o Ministério Público por causa dessa reorganização? E se haveria necessidade, eu vou fazer uma pergunta com várias para eu poder fazer as duas, né? E se haveria necessidade de audiência pública com os pais para passar a situação, ou isso é um processo que a administração resolveu sem ter uma audiência pública, antes mesmo dessas reuniões que já foi citadas, né, que com as classes separadas? Então, eu quero saber se esse TAC existe, porque eu não tenho conhecimento dele, e se haveria ou não necessidade de audiência pública com os pais para saber sobre a reorganização. Sim, existe um TAC, né, ao qual foi firmado no Ministério Público para a reorganização da rede, e os alunos, então, a partir de então, saíram da escola de Olinda, do prédio da escola, para serem acomodados no antigo esqueleto. Existe esse TAC, e a audiência pública ela é marcada pelo prefeito, né? Então, foi falado ao prefeito sobre a audiência pública, mas como nós mostramos todas essas possibilidades de reuniões, e reuniões direcionadas diretamente para os pais, não foi pedido a audiência pública, né? O prefeito ele não fez assim, então, como audiência pública. Entendeu-se que as reuniões direcionadas aos pais, por série e ano, por escola, seria já o suficiente para estarmos ouvindo todos esses pais. Claro que, para chegarmos a essa solução, nós trabalhamos o ano de 2018 todo no pensamento da reorganização da rede. Ok. Sobre a previsão da obra,
né, que agora a Deolinda está praticamente interditada, não pode ser feito nada lá. Tem a previsão de orçamento, quando vão começar essas obras? O prefeito esteve em reunião com o subsecretário de Estado sobre o dinheiro, porque, como nós passamos mais ou menos 1.000 alunos para o Estado, foi quase 1.100 alunos, existe uma verba destinada a esses alunos relacionado ao censo de 2018. E no censo de 2018 constava que esses alunos eram alunos da rede municipal. Então, o dinheiro ele vem para a rede municipal, só que os alunos passaram para a rede estadual. E o acordo firmado com o Estado na época era que nós iríamos ceder a escola, para que assim fosse feito a abertura da escola viva. Então, eles teriam que ter uma escola espelho, e o dinheiro desses alunos que foram transferidos para a rede estadual, eles iriam ser utilizados para a reforma da Deolinda, construção de creche e reforma de demais escolas, até completar o valor assim estipulado. O que aconteceu? Eu fiz uma reunião, eu estive em uma reunião com o subsecretário de Estado, secretário Josivaldo, que trabalha com as finanças, e nessa reunião ele pediu um prazo para ser decidido o que iria acontecer com o dinheiro, porque o dinheiro não poderia ficar direto na prefeitura. E aí, na quinta-feira agora, tiveram uma outra reunião, aí foi o contador, foi o prefeito, todos eles tiveram essa reunião. E o que vai acontecer com o processo da reforma da Deolinda? O dinheiro passa para o Estado e o Estado envia para o município em forma de convênio. Então, a reforma será feita dessa forma. Aí agora a Secretaria de Educação, como eles fizeram a reunião na semana passada, a Secretaria de Educação monta a documentação, mostrando aquilo que ela precisa de mais urgente relacionado ao dinheiro, e aí esse dinheiro retorna, parte para o Estado e volta para o município, e de acordo com que o dinheiro vai entrando, que ele vai entrando gradativamente durante o ano, a gente vai repassando para o Estado, e o Estado mandando em forma de... Esqueci o termo que eu utilizei. Convênio. Forma de convênio. Tá, mas o prazo tem um prazo? Não nos deram um prazo. O que nós podíamos fazer era correr com o processo de engenharia, a qual nós não tínhamos, e aí foi feito, que eu apresentei aqui na vez que eu pedi a tribuna da Câmara, e agora nós estamos só aguardando o valor. A gente repassando o dinheiro, eles repassando de volta para a gente, já entra com o processo de licitação. Já está tudo pronto para a licitação, só falta esse repasse de dinheiro e convênio com o município. Vereador Darlan. Secretário André, boa noite. Boa noite. Primeiramente, quero saber, essa reorganização da rede municipal, ela passou pelo Conselho de Educação? Sim, como foi citado aqui, nós temos, e no documento que vocês têm em mãos, existe uma parte que ela é retalhada, algumas parte da ata. Vou só pegar a ata aqui, por gentileza. Mas vocês tiveram acesso, porque vocês têm acesso a todo essa documentação. Ela foi passada, sim, pelo Conselho por várias vezes, tanto na informação das matrículas, pedindo orientação à forma que nós poderíamos fazer as matrículas, nós mostramos, e assim foi orientado, tanto no informativo dos Conselhos da Educação, da Saúde e da Assistência. Então, desde o ano passado, início do ano passado, a gente vem conversando sobre essa situação de reorganização da rede. Por isso que levou-se um ano para ser produzido todo esse material aqui, para chegarmos, enfim, a vislumbrar que era viável fazer a reorganização. Então, o senhor diz que o Conselho deliberou, então, sobre a reorganização. O senhor tem documentos que prove isso, correto? Nós temos documentos comprovando que foram trabalhados sobre a reorganização, foram falados por várias vezes dentro do Conselho Municipal de Educação.
E qual foi a decisão, a resolução do Conselho sobre o assunto? O senhor pode dizer? Eu não tenho a resolução do Conselho, mas os debates eles foram favoráveis. Ok. Vereadora Maria Miguelina. Ô, secretário André, eu te agradeço de você hoje ter vindo aqui te dar uma explicação para o povo que precisava muito. Eu gostaria de saber de você se já está transportando as crianças aqui dentro da rua, porque as mães continuam cobrando, a gente como vereador é muito cobrado. Então, eu gostaria que o senhor me desse essa resposta, já foi normalizado a todos os transportes dessas crianças. Eu gostaria dessa resposta. Vereadora, nós não temos todos os... Obrigado. Nós não temos todos os transportes correndo à rua, devido também à ausência de profissional, motorista escolar, ao qual nós estamos com problema. Inclusive, vai vir para essa casa dois projetos pedidos, né? Um sobre a prova de designação temporária para motorista escolar, em tempo de designação temporária, e o outro concomitante a esse, para que haja uma abertura de cargo de motorista escolar, porque o motorista escolar ele tem um curso específico para dirigir o transporte escolar. Então, nós não temos todos os carros rodando dentro da cidade. Tudo bem, o secretário, que é o nosso do André. Eu só fico triste com isso, porque nós tivemos 30 dias de férias, era para ter organizado. Imagina essas crianças, os pais, ter por obrigação de carregar essas crianças, outros ficar sem aula. Eu fico triste com isso. Não são meus filhos, o senhor não tem nada a ver com isso. Isso era coisa da organização do prefeito ter organizado antes de começar as aulas do transporte. Eu fico triste com isso, porque sai prejudicado, nós como vereador, quer dizer, nós levamos fama que nós também não estamos corrigindo e não estamos vigiando o que está acontecendo. Eu sei que você não tem culpa, André, mas nós temos obrigado a desabafar e saber disso que está acontecendo, porque, inclusive, eu encontrei com a mãe na rua e falou, será que não tem vereador nessa casa para olhar essas crianças que não têm transporte? Eu fico triste com isso, eu sei que você não tem culpa, mas é um direito de nós cobrar. Se eu estiver te ofendendo, eu te peço desculpa, mas nós temos a obrigação de falar isso. Não, em momento algum a senhora me ofendeu, tá? É um direito da senhora as perguntas, porque a população, assim que confiou o voto à senhora, eles precisam das respostas. O requerimento é o número 001768, que é o pedido de 6 vagas de motorista para poder transportar as crianças aqui dentro da nossa cidade. Ele foi para o gabinete do prefeito, agora se encontra na Procuradoria do município, e o outro é o 1121 de 2019, que pede a criação de cargos de motorista para o concurso público, motorista de escolares. Tudo bem, eu te agradeço, mas eu acho que está até um pouquinho tarde, você não tem nada com isso, mas eu continuo agradecendo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Vereador Paulo Henrique. Boa noite, senhor secretário. Boa noite, Paulo. Eu queria te perguntar sobre esse TAC de 2018, se ele está sendo judicializado pelo Ministério Público, se tem multa nesse TAC e se ele está sendo cumprido. Sim, há um cumprimento do TAC de acordo com aquilo que foi solicitado, e nós tivemos a fiscalização do promotor, Dr. Roger, na época, por algumas vezes dentro das instituições, e nós tínhamos prazos, né, e esses prazos de acordo com o tempo que levaria o processo licitatório. Agora nós estamos tentando finalizar com a cobertura lateral da quadra, né, que é a última coisa que a gente tem que cumprir, o portão fechado, né, a pessoa tendo acesso a alguém para poder abrir e fechar o portão, que era um dos problemas que tinha. Então, esse está sendo feito, sim, senhor. Existe, sim, uma multa que, se caso não for, ela é de R$500 para o secretário, R$500 para o prefeito por dia, dá, no caso, R$1.000 por dia de multa, se não for cumprido o TAC. Não foi executado, o TAC não foi executado, a gente está seguindo ele.
né? O último que falta agora é o processo de licitação relacionado às laterais da quadra. Fez as perguntas? Vereador Everaldo. Um minutinho. Questão do transporte escolar, senhor secretário. Já temos praticamente 3 anos de governo, não é isso? E esse contrato veio no primeiro, segundo e agora para o terceiro ano. Vocês tiveram a chance de licitar ele nesses tempos, não conseguiram licitar. Vocês tiveram a chance de prorrogar o contrato mais um ano, no valor de mais ou menos 7 milhões, não é isso? Não conseguiram. Aí depois fizeram um emergencial no valor de 2 milhões e 500, 5 milhões e 500, não é isso? Sim. E agora fizeram, não a licitação, mas outra emergencial no valor de 2,5, mas com certeza vai ultrapassar, porque, pelo que nós estamos vendo, muitas linhas não estão sendo, ainda carregando os alunos dessas linhas, não é isso? Sim. E isto é culpa de quem, senhor secretário? Esses 2 anos que não foi feita licitação, 2 anos e meio, e um contrato que você poderia gastar 7 milhões mais ou menos, vai ficar bem mais caro, não é isso? Então, seria, assim, culpa de quem? Eu não vou colocar aqui culpa ou meia-culpa a alguém, nem tirar a minha, tá ok? Eu só vou explicar sobre a situação, aí os vereadores tiram as conclusões as quais vocês entenderem daquilo que eu estiver falando. O contrato de 7 milhões, que seria uma possível renovação, ele já tinha sido renovado por esse valor, porque nós ainda conseguimos 15% de desconto em cada quilômetro rodado de cada rota. Então, a cada rota, nós conseguimos uma negociação de 15% em cima do valor. Então, automaticamente, se não tivesse essa negociação de 15%, ele teria ultrapassado bem mais esses 7 milhões. Era, sim, a possibilidade de renovação do contrato. Quem toma a decisão da renovação do contrato ou não é a gestão municipal. Então, o prefeito tomou a decisão e pediu para que a gente trabalhasse no processo licitatório. Para que nós trabalhássemos no processo licitatório e deixássemos da forma que era antigamente, achamos errado, porque iríamos ter uma contratação, né, uma licitação de uma forma global, e todas as vezes que aconteceram uma forma global dentro do nosso município, os valores eles se excederam muito, porque a realidade de todos os municípios, dos 78 municípios do Espírito Santo, é que esses municípios seguiam a tabela da SEDU, e o município de Una não seguia a tabela da SEDU, por isso que era um valor bem alto. E nós precisávamos, então, por ter assinado o PET, né, os municípios assinam o PET, por termos assinado o PET, nós precisávamos trabalhar em cima do projeto da SEDU. Qual é o projeto da SEDU? O projeto da Transcolar. Como eu avisei aqui e expliquei numa sessão ao qual eu estive aqui pela última vez, o Transcolar ele reza uma otimização das rotas para que os custos e benefícios eles sejam comparados da melhor forma possível, de acordo com asfalto, subida, descida, terra e demais pisos aos quais nós temos no nosso município. Tínhamos a possibilidade de renovar sim, mas foi feito um pedido. E para ser feito a licitação nos moldes que a SEDU pede do Transcolar, é necessário que uma equipe de engenheiros faça esse trabalho em um programa. A municipalidade ela não tem acesso a esse programa, somente esses engenheiros. Então, nós enviamos para eles para que isso fosse feito em outubro do ano passado, para que de outubro a novembro nós conseguíssemos fazer essa licitação, no máximo em dezembro, e conseguirmos transportar as nossas crianças em fevereiro. Infelizmente, não conseguimos, porque são poucos engenheiros para todos os outros municípios também. E ficamos trabalhando com esses engenheiros durante todo esse tempo, o mês de janeiro, fevereiro, março, abril, e assim sucessivamente, sem conseguir êxito em finalizar o processo de Una. Em momento algum, a gestão pensou em fazer uma licitação no meio de um ano, sabendo de todas as dificuldades que ocasionam uma licitação de transporte escolar no meio do ano. Então, o que nós fizemos, tudo aquilo que nós fizemos foi para que a licitação acontecesse em novembro e dezembro do ano passado. Só que, infelizmente, isso não aconteceu. E aí a SEDU nos entrega uma planilha no dia 15 de abril
e aí nós fomos trabalhar em cima dessa planilha no dia 15 de abril para podermos fazer a licitação, e nessa planilha faltavam as rotas da APAI. E nos foi entregue somente no dia 15 de maio as rotas da APAI, com as demais rotas, para assim a gente poder trabalhar o processo licitatório. Esse foi o motivo da gente conseguir fazer a licitação somente no mês de julho. Então, a gente tinha, sim, o direito de renovar, mas foi um pedido do prefeito que nós fizéssemos o processo licitatório. Vereador Everaldo. Secretário, sobre a questão da reorganização, que o senhor mostrou toda a documentação, o vereador Rogério falou sobre isso na última sessão, fez as perguntas hoje. Também pude participar de várias reuniões sobre esse assunto. E consideramos aqui que é legítimo um pai de aluno discordar, querer que o filho dele estude nessa unidade ou naquela. É um direito legítimo do cidadão discordar das ações ou das decisões da gestão. Mas eu queria que o senhor elencasse, para ficar mais claro, quais as vantagens orçamentárias que o município teve de fazer essa reorganização de alunos do município para o Estado, quais as vantagens orçamentárias e quais as vantagens para os alunos de aprendizagem. Bom, as vantagens orçamentárias, ela está relacionada com o pessoal que nós teríamos que trabalhar, né? Nós não temos o pessoal todo, e aí automaticamente entra a prova de designação temporária, aumenta o custo para o município, e infelizmente, são dados que vêm acontecendo de mais ou menos 8, 10 anos para cá. O ensino fundamental 1 e 2, ele é de obrigatoriedade e dever do Estado e do município compartilhado. Então, o que nós entendemos é o seguinte: se é dever dos dois entes, os dois teriam que ter mais ou menos uma quantidade meia pareada. E de 8 anos a 10 anos para cá, o Estado ele vem diminuindo a sua quantidade do ensino fundamental 1, tanto é que vocês puderam vislumbrar que dentro do nosso município não tinha nenhuma criança do ensino fundamental 1 dentro da rede estadual. Todas as crianças do ensino fundamental 1, elas estão dentro da rede municipal. O único local da parte do Estado que nós temos as crianças do ensino fundamental 1 é em Padre Afonso Braz. Então, isso fez com que inchasse de uma forma gigantesca e insustentável, porque nós não tínhamos prédios em si para poder comportar todas essas crianças, espaço suficiente. Nós teríamos que construir mais uma outra escola para poder comportar todas essas crianças. E aí o governo, o governo passado, através do PAS, Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo, propor essa reorganização de uma seguinte forma: a educação infantil é de obrigatoriedade do município, fato. O ensino médio é de obrigatoriedade do Estado, fato. Ensino fundamental 1 e 2 é compartilhado. O que o Estado fez? Ele começou a ir nos municípios e passar as crianças do ensino fundamental 1 para o município. Então, o município ficaria responsável pela sua grande maioria das crianças do pré, desde o berçário, do pré até o 5º ano, e o Estado pegaria as crianças do 6º ano, 7º, 8º, 9º, que já iriam ingressar no ensino médio, que é de obrigatoriedade dele. Então, essa é uma forma de nós computarmos na forma orçamentária. Agora, de uma forma pedagógica. A forma pedagógica, ela subentende aquilo que a criança vai absorver, a vivência da criança naquele espaço e como ela vai conviver com aquilo dali. Infelizmente, a cada dia que passa, nós estamos em uma situação ao qual os nossos adolescentes, 12, 13, 14 anos, estão com a mente muito aflorada, estão com a vida muito vivenciada, coisa que não era da nossa época, e nós tivemos também uma preocupação muito grande que, quando nós temos uma escola que eu tenho a criança desde o pré-2 ou pré-1 até o 8º ou 9º ano, ao qual os alunos vão estar com 14, 15, 16, 17 anos, nós iríamos estar compartilhando o mesmo banheiro com uma criança de 4 anos, com uma criança de 16, um adolescente de 16. Tudo isso foi colocado em pauta para que a gente tomasse essa decisão de reorganizar a rede
com aquelas crianças de mais ou menos a faixa etária igual. Pegaríamos, então, uma escola e colocaríamos até o 3º ano, porque até o 3º ano é o período de alfabetização. Então, nós teríamos problemas pontuais com crianças de todas mais ou menos essas idades. Depois teríamos uma escola de 4º e 5º ano, onde as crianças iriam parear mais ou menos a mesma idade, somente aquelas com idade de defasagem, e elas iriam ser colocadas em um determinado prédio para ser trabalhado o 4º e 5º ano, preparação para o 6º ano em diante. Qual dado que nós temos em mãos? E isso, dado em educação, ele não vem assim muito rápido, mas graças a Deus nós conseguimos computar, e aí eu passo para os senhores, que nós tivemos uma reprovação muito grande nos anos anteriores, e aí temos um dado de que, de 293 crianças, 89 crianças estão com nota vermelhas no primeiro trimestre na Escola Dr. Nádia Bicaí. Coisa que nós tínhamos 50% da quantidade de reprovação por escola. Dr. Nádia Bicaí nem tanto, mas as demais escolas. Eu tenho, no 4º ano, 290 crianças e tenho 80 crianças com nota vermelha no primeiro trimestre. A Deolinda é que nós tínhamos até, às vezes, mais de 50% de reprovação. Então, de 290 crianças, eu tenho 80 com notas vermelhas nesse primeiro trimestre. E do 5º ano, de 246 crianças, eu tenho 68 com notas vermelhas. Então, para nós, da Secretaria de Educação, e para toda a equipe pedagógica que formulou, que ajudou juntamente com a Superintendência de Iguaçuí, isso para nós já é prova de que, em um trimestre, nós já conseguimos avançar muito com essas crianças. E aí, o que está sendo feito? Para essas 89, 80 e 68, são feitos trabalhos diferenciados para que eles recuperem as notas, para que não chegue no final do ano, precisa passar por uma recuperação final. Então, esses são os dados financeiros, né? Não em números reais, e dados pedagógicos de melhoria do ensino. Minha segunda colocação é sobre o transporte escolar. É saber do senhor as posições que eu já me pronunciei aqui. Considero a intenção da licitação de otimizar o transporte, de pagar o valor justo a qualquer que seja fornecedor desse serviço, excelente a intenção. Só que, infelizmente, o resultado do processo prejudicou muitas pessoas, muitas famílias. Hoje mesmo, pela manhã, 2 pais de alunos me ligaram, pedindo que eu procurasse a secretaria, porque um é no Alto Terra Corrida, eu não fui lá pessoalmente ainda, né, que as crianças, filhos deles e de outros vizinhos não estão sendo transportados. E a gente tem que ver a questão da margem de quilometragem, que já foi debatido sobre isso, falado sobre a portaria estadual. E o outro é no Zé Godinho, que é no meio da rota tronco. Uma criança de 14 anos que estuda na escola estadual e tem transporte para vir, mas não tem transporte para voltar. Sei que está sendo um processo de resolver essas questões, que considero um prejuízo muito difícil para as famílias, mas na reunião que nós tivemos na segunda, o senhor disse que estava sendo revisto caso a caso, que já estava sendo vista a questão da APAE, e a minha pergunta é o seguinte: quando que é a previsão que se esteja resolvido todas essas situações de crianças que não estão sendo transportadas? Eu não posso dar a data exata para o senhor, mas todas as rotas estão sendo percorridas. A rota da Paz já foram todas feitas, as rotas do Príncipe já foram todas feitas, a rota de Santa Clara estava terminando hoje, se não terminou, termina amanhã, Santa Clara do Caparaó, e assim as demais rotas que já foram analisadas. Não depende somente da gente, vereador.
O que acontece? Nós não temos acesso ao programa. Nós fazemos a medição das rotas novamente, de acordo com o carro, tá? E identificamos as inconsistências, e assim nós enviamos para a SEDU, e o engenheiro Patrício, ele faz essa inserção, né, ao inserir todos esses dados no sistema, para assim a gente retornar com esse documento, levar para a Procuradoria da Prefeitura e pedir o aditivo. Então, nós imaginávamos que hoje, até o final da tarde, nós já receberíamos toda a rota da APAI pronta pela SEDU e toda a rota do Príncipe. Tanto é que eu estive hoje numa reunião de manhã com os pais do Príncipe, agradeço a presença do senhor presidente, que teve parte lá da reunião, justamente para isso, para poder explicar à população que já foi enviado e nós estamos aguardando. Cobrando, nós estamos cobrando todos os dias. Amanhã vai amanhecer o dia e nós iremos cobrar novamente, porque não chegou hoje à tarde, e a gente assim pede que isso chegue amanhã, para que amanhã mesmo a gente envie para a Procuradoria da Prefeitura e assim ser feito o pedido do aditivo. A partir do momento que é feito o pedido do aditivo, a empresa tem até 24 horas para estar executando e buscando essas crianças. Tá? É de vontade do prefeito que essas crianças sejam transportadas o mais próximo da casa delas, isso o prefeito deixou muito claro, independente da documentação do Estado, o pedido dele, e o Júlio está fazendo isso, ele está chegando o mais próximo da casa possível dessas crianças. Emanuel. Boa noite, senhor secretário. Boa noite, vereador. Os pais, Conselho Municipal de Educação e a ASOPAES participou do processo de reorganização escolar e de que forma se deu essa participação de cada um? Se deu em forma de reuniões. As reuniões que foram citadas aqui, com as atas, com as assinaturas, essa foi a participação. Entendeu? Nós explanamos, explicamos a cada um deles da forma que iria acontecer. Mas não foi por forma de decisão deles, entendeu? Não tiveram a participação de decisão. Participação no caso de informação. De informações. Mas nós colhemos, sim, as falas de cada um deles, até quando nós sentamos para averiguar a forma que iria ser feito, né? E aí constatamos que alguns pais eram a favor, outros eram contra, né? Vislumbramos os pais de qual local que era a favor, de qual local que era contra, tá? Não falando numa porcentagem de 100%. Então, nós tínhamos escola que tinha uma boa parte dos pais que eram contra, uma minoria a favor. E tínhamos escola que a maior parte era a favor e uma minoria era contra. Eu não entendi, o senhor disse a respeito de um abaixo-assinado que a ASOPAES realizou. E o senhor disse que a secretaria não reconhece esse abaixo-assinado. Eu gostaria que o senhor explicasse. A secretaria não reconhece a presidente da ASOPAES como representante da comunidade, ela é representante dos pais. No texto ao qual os senhores têm, lá está escrito que o não reconhecimento é quando cita que é da comunidade. Tá ok? Sim, é porque, na verdade, o senhor disse que fez alguns contatos com as pessoas e as pessoas... É isso que eu fiquei na dúvida, se as pessoas confirmaram ou não confirmaram essa questão. Teve confirmação da forma que era falado e teve não confirmação. Tanto é que foi pego aleatório. Quando nós fomos até o promotor, nós mostramos essa documentação ao promotor e as ligações às quais foram feitas. E aí, um exemplo, em uma ligação, foi informado após a assinatura, porém a reorganização não atinge aquela família porque não tem crianças ali. Outra ligação fala que era para assinar, que era contrário à mudança do local da Escola Deolinda, para onde a Escola Deolinda estava sendo mudada, né? Temos outra ligação que não atendeu. Temos o local com assinatura repetida. E assim sucessivamente nós temos pessoas que confirmaram a forma de assinatura e pessoas que negaram a forma da assinatura, que não entendiam o que estava sendo falado. Então, isso foi feito uma amostragem aleatória. O vereador Darlan falou sobre a questão da resolução do Conselho Municipal de Educação. O senhor disse que não conhece a resolução. Eu só gostaria de confirmar... A resolução do Conselho Municipal de Educação referente à aprovação da reorganização escolar.
seria de obrigação do Conselho Municipal de Educação fazer essa resolução para aprovação da reorganização escolar? Não, não. Vereador Marquinhos. Boa noite, secretário. Boa noite, vereador. Você disse que o município está aguardando devolução de um dinheiro do Estado para a reforma da escola de Olinda. Sim, senhor. Qual seria o valor estimado dessa obra e qual o valor que o Estado tem para repassar ao município? O valor da obra, ela está orçada em mais ou menos 1.600.000, e o município já tem que fazer esse repasse para o Estado de mais ou menos 2 milhões. E nós imaginamos que, de acordo com o dinheiro que vem do governo, chegaria a 3,5 milhões ou mais um pouquinho. Então, esse dinheiro daria para fazer a reforma da Deolinda de mais ou menos 1.600.000 e ainda o pedido da creche que nós fizemos e a reforma de outras instituições também. Então, assim, o valor ele é bem maior do que aquilo que vai ser gasto na instituição. Uma outra pergunta. Vocês já estão movimentando para a licitação para o próximo ano eletivo? Sim, senhor. A licitação ela está correndo paralelamente a esse processo emergencial. Só que nós só vamos poder fazer o processo de finalização da licitação quando forem corridas todas as rotas, porque todas elas estão sendo... Mas a previsão para essa licitação seria quando? Nós imaginamos tentar fazer o processo de licitação para novembro, dezembro no máximo. Nós Novembro, estamos lutando dezembro? para que aconteça em novembro. É complicado, hein? Pode acontecer a mesma coisa de novo. É só um alerta, porque dormiram, esperaram e não resolveram. Então, é só um aviso, porque eu acho que quanto mais rápido fizer agora, eu acho que vai evitar o outro tumulto. E, pelas suas falas, não tem previsão de quando vai ser terminada essas novas rotas, onde está faltando transporte para os alunos, não tem previsão de quando vai concluir para fazer os aditivos. Nós não temos a data exata, porque nós temos um profissional que corre todas as rotas. Tá? Mas... São mais de 100 linhas, né? As rotas são 70 e poucas, quase 80, mas são mais de 100 linhas, manhã, tarde e noite, e ele está trabalhando manhã, tarde e noite, para que seja percorrida as rotas. Eu acredito que ele está trabalhando e muito, mas não tem outros funcionários que poderiam estar ajudando resolvendo a situação mais rápido, não? Sim, teria outros funcionários, mas poderia ser feito de forma diferente. Por isso que é dado a preferência que seja feito somente por um funcionário. Mas assim, a maior parte das rotas elas já foram percorridas, tá ok? Algumas não precisam de modificação, então essas a gente não precisa trabalhar nela, só mesmo foi a medição da quilometragem. E a parte mais difícil, ela já foi feita, que era o Príncipe, que é a parte maior que nós temos, porque nós temos ainda uma parte de Minas Gerais, ao qual a empresa de energia de Minas Gerais não é a mesma que a nossa, e isso aí dificultou muito o processo de puxar os alunos daquela região, né? Mas, graças a Deus, o sistema agora ele já reconhece essa empresa de energia. Então, o Príncipe, a APAI e a Santa Clara, que são as maiores, a Santa Clara está terminando agora. As outras são mais soltas, né? Em uma rota, em uma outra determinada rota, um braço ou outro, não é tanto quanto o Príncipe e Santa Clara. Mas aqui na região aqui tem Bom Sucesso, Serrinha, sim. Trindade, Uberaba, eles são menores do que essas... São menores, mas eu acho que quanto mais rápido agilizar esse aditivo, resolver a situação, mais rápido as crianças vão voltar para a escola. Então, não estou preocupado se o outro funcionário não tem a capacidade de ir lá e pegar uma conta de luz, conferir endereço e quilometragem para resolver a situação. Não é bem assim, presidente. O senhor quer fazer mais algum comentário? Que já está bem estendido, né? A sessão vai ficar bem... Eu só queria agradecer a oportunidade de estar explicando à população e aos vereadores e às pessoas aqui presentes, à rádio e à web, sobre o processo de reorganização da rede. E dizer que esse processo está nas mãos dos senhores, está nas mãos do promotor e na gestão municipal. Eu agradeço a oportunidade e a Secretaria de Educação está à disposição dos senhores, assim, quando precisar. Nós que agradecemos ao secretário.